Olá pessoal, vamos voltar a falar um pouco de pilha, tá bom? Bom, a pilha, como vocês sabem, é um gerador de eletricidade. Ela funciona como um gerador de eletricidade de corrente elétrica, não é assim? Muito bem. Então, quando você tem um fluxo organizado de elétrons, você tem corrente elétrica. Bom, nas pilhas, né, eu tenho o ânodo, que é o polo negativo, e o cátodo, que é o polo positivo. No ânodo, nós temos a oxidação. A oxidação, você pode perceber, nós costumamos colocar os elétrons depois da seta. Ó, de 0 para mais 1, você aumentou o NOx, então você tem oxidação. Já no cátodo, que é o polo positivo, você tem uma redução. 2H+, mais 2 elétrons, mais meio de O2, vai produzir água. Tá vendo? Ó, os elétrons antes da seta, simbolizando então a redução. Muito bem. Exemplo, se você tiver um fluxo de elétrons, uma corrente elétrica passando por um fio, você tem eletricidade e você pode então fazer um motor funcionar. Por que tudo isso? Porque os motores convencionais, a grande maioria deles usa etanol, óleo diesel, gasolina. E as reações de combustão podem produzir o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e os derivados de petróleo, os combustíveis fósseis, bem como o carvão mineral, podem estar contaminados por enxofre. E aí nós vamos ter, né, a chuva ácida, porque o enxofre reage com o oxigênio, produz SO2, o SO2 mais meio de O2 dá SO3, e o SO3 mais água dá H2SO4, e nós temos então aquele problema ambiental da chuva ácida, além dos gases emitidos pelos combustíveis fósseis. Então, vamos tentar entender como é que funciona uma célula de combustível. Ó, então, aqui eu tenho uma abertura por onde entra H2 no ânodo polo negativo. Olha só, o H2 é uma molécula, obviamente, que tem 2 hidrogênios e um par de elétrons na ligação. Quando o H2 ele entra em contato com o ânodo, ó, 2 elétrons são retirados da estrutura, tá vendo? São os elétrons que vão circular aqui, vão atravessar o circuito, o motor, gerando eletricidade. E o H se torna H+, sem o elétron, né? Quantos H+? 2. Então, H2 produz 2H+, mais 2 elétrons. Os 2H+, atravessam essa membrana polimérica, que é colocada entre o ânodo e o cátodo. 2H+, capturam os elétrons que atravessaram o circuito, né? E mais nós fazemos O2 entrar por aqui, gás oxigênio. Meio de O2 mais 2 elétrons mais 2H+, produz o quê? Água. Aqui, então, sai a água produzida na reação e o excesso de O2, bem como, né, aqui sai o excesso de H2, que não foi utilizado, e depois ele pode voltar novamente para a pilha para ser utilizado. Muito bem. Então, ó, a reação de oxidação, o H2 é 0, o H é mais 1, aumenta o NOx, você coloca 2 elétrons depois da setinha, ó, são esses 2 elétrons que foram tirados da molécula de H2, tá vendo? Então você tem a semi-reação de oxidação.
O 2H+, atravessa a membrana polimérica, captura 2 elétrons, mais meio de O2 e produz H2O. Ó, a água sai por aqui e o excesso de O2 também. E aqui sai o excesso de H2, tá vendo? Então, você tem a semi-reação de oxidação, H2 produz 2H+, mais 2 elétrons, e a semi-reação de redução, que é essa daqui, 2H+, mais 2 elétrons, mais meio de O2, produz H2O. Cancelando o H+, com H+, 2 elétrons com 2 elétrons, o que é que sobra? H2 mais meio de O2. Qual é o produto final? Água, né? Então, esse é o nosso sonho. Termos um motor que gera como resíduo água, que não é poluente. A partir do momento em que nós tivermos essa célula de combustível mais barata, a partir do momento em que os carros possam ser movidos, né, o motor ele possa ser movido com H2, por exemplo. Existem outras substâncias também que são estudadas, não é só o H2, mas o H2 é o que está atualmente sendo mais usado, né? Você vai ter, olha, o resíduo água, que é o sonho de todas as pessoas para que a gente tenha um planeta melhor, que a gente tenha um planeta com menos poluição.